por uma causa. A unidade é o poder da graça de Deus em ação. Ela une pessoas diferentes em um propósito comum. Na unidade, o seu ou o meu passa a ter menos importância que o nosso. É na unidade que as mãos se estendem aos oprimidos, os braços acolhem os perdidos e corações se unem em favor dos aflitos. A unidade alcança os que estão longe e socorre os que estão perto. Quando nos unimos, mesas são partilhadas e vidas são transformadas. Nos unirmos por uma causa é a nossa razão. Fazer disso uma verdade é a nossa missão. Escolão de Férias 2023. Domingos, às 9 horas. Una-se a nós. Amém. Graça e paz. Vocês estão animados? Trouxeram caderno, lápis, caneta? Sim ou não? Sim. O bom aluno falou sim. Ó. Amém. Ó, a irmã até mostrou. Pode usar o celular também para anotar. Irmãos, nós vamos começar uma aula, e eu preparei a ideia de uma aula mesmo. Eu trouxe até uma dinâmica aqui. Né? Não sei depois, pastor Marcos, como que eu vou fazer, porque quando eu fiz a dinâmica aqui, o teste, não tinha nada disso aqui, né? Então, eu vou fazer no chão, né, para a gente poder brincar um pouquinho. O ensino ele tem uma característica de que, se ele não for lúdico, possivelmente você não vai ter uma conexão muito forte ou até emocional com ele. Então, é importante que, numa aula como essa aqui, eu queira que os irmãos participem. Quem está disposto a participar? Deixa eu ver, levanta a mão. Ah, então vou ter bastante voluntário. A gente vai precisar de alguns voluntários, pelo menos uns 21. Ó, já pode pedir para contar os irmãos da recepção, ó, 21 pelo menos estarão aqui à frente. Então, o tema desse escolão, né? Na verdade, o tema de todo o nosso ano, né, que é a unidade, que é sobre estarmos juntos, né, trabalharmos, vivermos coletivamente. E eu queria já pedir para projetar o primeiro slide. Né? Então, nós estamos acostumados com essa ideia de indivíduos. Né? E é por isso que estar acostumado com essa ideia de indivíduo, a palavra indivíduo, ela traz aí nesse seu bojo semântico essa condição, que o indivíduo ele não é divisível, né? Ele não pode ser dividido, então é um ser único. E essa condição única para nós, de ser indivíduo, faz com que a gente sempre pense, né, aquele ditado popular, não sei quantos conhecem aqui, né, agora vou revelar a idade, que no Brasil existe um ditado que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem lembra disso aqui? Quem já ouviu esse ditado aqui? Tem uns irmãos que estão aqui na mesma vibe, né? Então eles falam assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? O que é isso? É a questão da nossa preservação natural, nossa lei de sobrevivência. A gente sempre vai pensar no indivíduo. E agora, a gente, pela palavra, pela transformação que o Senhor nos dá, nós somos chamados a viver uma vida em unidade, comunhão, né? E a este grupo, né, a este ajuntamento de pessoas separadas, ou a este ajuntamento de pessoas santas. Então, eu sou santo, por quê? Porque eu fui separado por Deus. A este ajuntamento de pessoas santas, ele chama de igreja. Né? Então, a igreja é o coletivo, a igreja agora não é mais o indivíduo. Né? A igreja é o coletivo, e isso tem uma série de dificuldades que, para nos ajudar a transpô-las, temos quem? O Espírito Santo de Deus, né? Com os seus dons, com os seus frutos. E eu queria, então, falar com você, né, nesse nosso tema. Eu coloquei o tema de somos criados para servir juntos. Não sei se está funcionando aí. Tá. Somos criados para... perdão, volte um. É que eu não vi, estou vendo só ajudando aos outros. Ó. Somos criados para servir juntos. Então, hoje, nesta minha perspectiva que eu apresento aos irmãos, dentro da palavra de Deus, é você entender que você foi criado. Né? Dentro dessa perspectiva, você foi gerado por Deus. Você foi trazido à existência. Para o quê? Para servir.
nós somos servos. Sim ou não? Sim, nós somos servos. Mas de que maneira a gente serve? O modus operandi bíblico para nós, a instrução bíblica para nós, é juntos. Servir juntos. Isso não anula em nós a nossa individualidade, mas isso traz para nós agora uma propriedade muito interessante. Que quando eu me uno a um irmão, a uma irmã, nós conseguimos então realizar uma obra, um ministério, algo que não está em nós, não é o desejo do nosso coração, mas é o desejo de Deus. Né? E aí eu vou passear aqui com os irmãos na nossa palavra sagrada aqui, na Bíblia, para que a gente tenha uma composição melhor sobre isso. Primeira coisa, eu vou usar alguns termos. Teologia sempre é formada por termos. Então, o teólogo ele acostuma usar termos. Isso não faz diferente. É igual médico, né? Tem algum médico aqui hoje? Deixa eu ver. Tem? Isso. Então, igual falar com o doutor, né? Ele sempre vai lá, né? A gente fala, você está com o quê? Né? Aí você fala, eu estou com uma... A gente fala, estou com a pereba. Estou com a coceira. Aí ele fala, não, você está com uma esquissosmose, né? Faz aquela coisa, junta grego, latim. Então, o teólogo ele também usa uns termos gregos. Mas o que você vai prestar atenção? No termo? Não, eu vou prestar atenção na ideia. E a ideia eu vou explicar. Né? Então, se o termo não fizer muito sentido, não se preocupe. A ideia estará clara para você. Então, vamos partir agora. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro termo nosso, a gente vai falar sobre a questão da antropologia, né? A questão da antropologia bíblica. Então, se somos criados, então a gente precisa falar sobre a antropologia, também dentro dessa perspectiva da ontologia, ou seja, da cosmogonia, daquilo da criação, da história da criação, né? Como que a gente vê. E aqui, para a gente ter esses exemplos. Então, eu vou falar primeiro com vocês, primeiro ponto, é sobre a história primeva. Então, a gente vai pegar esse ponto aqui, onde Deus está criando o homem, e ver como que acontece, né? Vou dar um destaque para os irmãos aqui, sobre a obra criadora de Deus, para que você entenda que desde a criação, né, Deus ele não acorda de manhã, né, usando aí essa metáfora, né, Deus ele não desperta, né, porque ele nem dorme, né, eis que não dormirá o que guarda Israel, mas vamos pensar assim, Deus ele não acorda de manhã e fala, o que eu vou fazer hoje? Como muitos de nós às vezes acordamos, principalmente se for final de semana, né, e falar, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou dormir mais um pouquinho, acho que eu vou fazer... Não, Deus ele tem todo o seu propósito, dentro da sua onisciência, dentro da sua sabedoria, dentro da sua soberania, já está tudo planejado. Né? Por isso que a palavra diz que de eternidade, que é rompida pela cronologia, a eternidade, onde será desfeita a cronologia, ele é Deus. Então, quando que ele é Deus? Sempre, eternamente Deus. Né? Então, dentro dessa condição, eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis 1, o versículo 26, a obra criadora de Deus, ela nos traz essa questão que eu vou tentar desmistificar, de uma certa maneira, sobre a questão do trabalho. Quem gosta de trabalhar? Ó, que bênção. Quem não gosta? Ó, tem uns que é mureta, hein? Ó, quem está muretando aí, ó, tem que ser quente ou frio, hein? Não pode ser morno, não. Né? Então, não pode muretar, não. Então, existe uma diferença para nós entre trabalho e, talvez, emprego. Vou usar essa expressão, ou serviço, né? Mas emprego é melhor. Então, a gente é acostumado nessa ideia mais capitalista, né? De acumular a riqueza, etc., a gente criou algo chamado emprego. Tanto que, às vezes, você pode encontrar pessoas aqui que elas estão desempregadas. Mas isso significa que ela está inerte, sem fazer nada? Ela não lava uma roupa, ela não lava a calçada, ela não limpa a casa. Não, então quando ela está limpando a casa dela, ela está trabalhando. Sim ou não? Sim ou não? Sim, ela está trabalhando, mas ela está empregada? Às vezes não. Então há uma diferença e a gente costumou a colocar tudo isso num conjunto só, numa unidade só, e a gente fala o quê? Eu não gosto, né? Como eu aqui, talvez muitos de vocês já falaram, nossa, cara, não gosto de trabalhar. Mas não é o não gosto de trabalhar, às vezes você não gosta do
Emprego. Tanto que se você mudar de emprego, você pode ser muito mais producente, feliz, alegre, né? E a gente encontra, graças a Deus, muitas pessoas que estão realizadas no seu trabalho. E o trabalho se tornou um emprego, né? Isso acontece principalmente, por exemplo, aquelas histórias que a televisão gosta tanto de mostrar, quando a pessoa ela era engenheiro das rodovias, tinha lá um bom emprego, mas aí ela deixou tudo para o quê? Para fazer sonho de padaria, e ela agora está feliz e realizada. Ou seja, ela deixou de trabalhar? Não, mas ela mudou o emprego. Então, nessa nossa concepção, eu estou fazendo essa distinção para você entender que quando eu falar trabalho, eu não estou falando de emprego. Combinado? Então, toda vez que eu falar trabalho, nós não estamos falando de emprego. Porque senão eu vou falar, olha, Deus criou o trabalho, e você pode associar com o emprego. Não, o emprego é outra coisa. Embora tenha uma raiz semântica muito, muito normal da gente fazer essa confusão. E o que acontece? Deus, então, ele faz essa obra criadora, e no versículo 26, eu acho que eu tenho ele aqui, então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Então, esse é o conceito de imago Dei, é o conceito de imagem e semelhança de Deus, que nós gostamos tanto, né, quando estudamos essa questão da antropologia. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então, no versículo 26, irmãos, sobre a história primeira, a gente vê um Deus fazendo o quê? Trabalhando. Um Deus construindo. Um Deus edificando. E, por uma questão muito particular, quando ele vai fazer o homem, ele evoca no texto, na palavra, a expressão plural que indica o quê? A Trindade. Então, até então, a gente pensa que só, né, e é bem difícil a Trindade nesse seu conceito mesmo, né, porque nós somos indivíduos, então a gente nunca vai plenamente compreender um ser trino se eu sou um. Né? A gente pode fazer algumas metáforas, algumas são até perigosas, mas a gente nunca vai entender plenamente. Mas Deus são Pai, Filho e Espírito Santo. E até então, na revelação bíblica, a gente está vendo Deus criando, e a gente está entendendo que é um Deus, sim, mas não vê as pessoas da Trindade. E agora, nesse primeiro elemento, o que a palavra nos revela? Façamos. É o Elohim, a forma plural. Então, as pessoas da Trindade estão trabalhando em conjunto. E justamente quando fazem o homem, ela aparece. E aí eu vou fazer esse destaque para os irmãos. O trabalho do Deus Trino se revela para o homem da criação, supondo um possível paradigma para nós, um possível modelo. Que se a Trindade está trabalhando quando faz o homem, isso é um bom sinal, é um sinal que a obra, que o trabalho, ele faz parte do quê? Da essência de Deus. Nós não temos um Deus, né, e os irmãos conhecem aquele versículo, eu vou mostrar mais para frente, nós não temos um Deus preguiçoso. Nós não temos um Deus que dorme. A Bíblia não revela isso para nós. Nós temos um Deus que trabalha, sim ou não? Nós temos um Deus que trabalha. Nós temos um Deus, eu já citei esse versículo, que não dorme. Né? Então, olha só, se Deus é um Deus que trabalha, se Deus não dorme, logo, pela referência de imagem e semelhança, né? Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, nós somos a imagem do quê? Também do trabalho. Nós somos criados para servir, para trabalhar. Esse é o modelo ideal de Deus. Aqui nós estamos falando da história primeira justamente para alcançar esse modelo antes do pecado, antes da corrupção, antes da ferrugem. Todo ferro é excelente até que a ferrugem o alcance. Você comprou aquela mesa de ferro, bonita, colocou na sala. Se começar a enferrujar, e aí, o que você faz? Né? Hein, Nai, o que você faz? Ou manda o Alê lixar, né? Ou troca. Então,
o pecado em nós é a ferrugem. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado, porque a ferrugem vai nos corroer, deformar e destruir. Né? Mas há um remédio para isso, né? Graças a Deus. Ele mesmo aplicou o remédio. Então a gente está falando sobre trabalhar junto, e eu dei já um conceito para vocês, que nós somos criados para quê? Trabalhar. Repita comigo, eu sei que vocês não gostam muito, mas nós somos criados para trabalhar. Eu também não gostava muito de repetir, eu não gosto muito de repetir, mas é bom para a gente ter essa coisa juntos aqui. Seguindo, então, a segunda questão que a gente trabalha é o mandato cultural. Ainda dentro do capítulo 1, a gente vai ver o versículo 28, e o mandato cultural ele envolve o quê? Essa vice-gerência do homem sobre o cosmos. Então, olha que interessante, Deus cria o universo, cria o cosmos, e depois, o que Deus faz? Ele dá a nós, ou a gente pode dizer assim, Ele deu a mim a vice-gerência. Deus deu a você a vice-gerência do cosmos. Uau! Isso é muito poderoso, porque a gente, às vezes, vai vivendo a vida achando que, não, Deus deu para você, para mim, a vice-gerência do cosmos. Nós temos que cuidar. E essa vice-gerência está imbuído nisso, desenvolver e manter tudo aquilo que havia sido criado por Deus. Então, Deus nos dá as coisas, mas nós temos que criar. Quem que gosta de plantar aqui? Deixa eu ver. Plantar alguma coisa, né? Gosta? Florzinha, pezinho de tomate. Quem tem pezinho de tomate plantado? Ó, Silvana tem, glória a Deus. Irmão, não é uma benção quando você plantou ali, ele dá o tomatinho ali? Mesmo ele verdinho, pequenininho, não dá um prazer? É isso. Quando Deus dá algo para nós e nós trabalhamos naquilo que Ele nos deu, o resultado é a satisfação, a alegria. Então, por isso que nós temos que nos empenhar em trabalhar. E quando a gente não conseguir fazer isso, e há uma estratégia maligna de que nós não nos empenhemos em uma obra, em um trabalho. Então, quando a gente não faz isso, a ferrugem vai tomar conta. Né? É aquela brincadeira, claro, com todo respeito aos irmãos que já passaram por depressão e têm depressão, que é uma doença da contemporaneidade, mas há essa brincadeira popular, não sei quantos já ouviram aqui, que fala que o cara que descarrega o caminhão, né, o estivador de porto, não tem depressão. Né? Vocês já ouviram? Né? O cara que descarrega caminhão de bloco não tem depressão. Mas por que essa brincadeira? Porque não tem tempo, ele está ali empenhado naquilo, e quando termina, né? Quem já descarregou o caminhão de bloco aqui? Deixa eu ver. Se não, é só tarefa da semana, ó, tarefa da semana. E ali qual que é o depósito mais próximo aqui, pastor? Tem um depósito aqui próximo? Lá, senão vai lá em Jacareí, perto da igreja, tem o depósito Flórida. Você chega e fala assim, ó, eu quero descarregar o caminhão de bloco hoje, sozinho, sem receber. Deixa comigo, é minha tarefa, né? Por quê? Quando você termina, irmão, quando você terminar de descarregar o caminhão de cimento, as suas forças já se foram, né? Então, é essa brincadeira, né? Claro que é uma brincadeira só, né? Não é para a gente ter um diagnóstico, né? Não é assim, está com depressão, vai descarregar caminhão de cimento. Não, não faça isso, né? É só essa brincadeira. Por quê? Porque, realmente, quando você se empenha e você está focado em fazer algo, uma obra, isso vai tomar conta de você. Por quê? Porque eu fui criado para servir. Vamos ler o próximo versículo? Então Deus disse, vejam, eu lhes dou, o que Deus está dando para nós? Vocês conseguem ler comigo? Vamos tentar? 3, 2, 1. Então, vejam. Amém. E assim aconteceu. Né? Então, assim acontece na nossa vida. Deus nos deu todas as plantas. Está claro até aqui? Os irmãos estão entendendo onde a gente está? Né? Alguém tem alguma pergunta? Porque escola, às vezes, pode ter pergunta. Tem perguntas? Não? Então, vocês estão de parabéns, né? Ou realmente os irmãos estão muito tímidos. Quem está tímido? Deixa eu ver. Se levantar a mão já não é tímido, né? É o trick aqui, a brincadeira. Então, é isso, irmãos. Deus nos criou para servirmos.
Deus nos criou para fazer as coisas. Ele nos deu o quê? Todas as plantas. Ele nos deu tudo. Isso é o mandato cultural de Deus. Todas as coisas criadas por Deus foram entregues a nós. Para quê? Anote aí os que trouxeram o caderno aí para anotar. Para que façamos a vice-gerência. Não significa que Deus entregou e abandonou. Vou criar outro planeta. Não. Ele ainda é soberano, ele ainda rege, mas ele compartilhou. Você entende essa ideia? Quando alguém está no ministério, e essa palavra é para você que está no ministério, para você que lidera o ministério, e se você não está no ministério, para que você se engaje em um ministério. Quando você está no ministério de louvor, então, a soberania, a gerência é de Deus. É Deus que está ministrando. É o Espírito Santo que está ministrando. Mas ele compartilhou conosco o quê? Uma vice-gerência. Então, quando o irmão Júnior subiu aqui com um violão, ele está em vice-gerência, daquilo que Deus deu, mas o controle é do Senhor. Nós não temos nada. Os apóstolos dizem, eu não tenho nem ouro nem prata, ou seja, não tinha nada humano, mas aquilo que eu tinha, isso era o Espírito Santo, eu lhes dou. Isso é um mandado cultural. Irmãos, eu estou dizendo para os irmãos aqui, não é uma possibilidade, estou dizendo que é assim que é. A Bíblia diz assim. Se você quiser andar em concordância com a Bíblia, é assim que você deve andar. Mas e se eu não quiser? Aí, como ele colocou Israel lá diante do monte, ele falou, ponho diante de vós todos os dias, bênção ou, a palavra que a gente não gosta nem de pronunciar, a maldição, que é quando você não procura a bênção, você foge da graça. Terceiro ponto, e a gente já está, acho que travou meu cronômetro aqui, isso aqui é uma delícia, hein? Alguém me ajuda aqui, porque eu vou, hein? Então, acho que porque está 9h30, não sei, 9h30, tá. Então, beleza, é porque aquele ali está... tá, beleza. Agora eu estou vendo aqui. Então, o que acontece nesse terceiro ponto? Para a gente entender. A gente vai estar falando de trabalho, de descanso e de trabalho. Isso é muito importante. Não é porque Deus criou o trabalho que a gente também vai se enfiar no trabalho e não vai viver nenhuma vida. Não, a vida, como a própria Escritura nos diz, Deus, ele separa um dia onde nós temos que descansar. Esse descanso também não significa uma condição, de novo, quieto, parado, inerte, mas é um momento de você refletir, momento de você não fazer aquela atividade. E aí a gente tem que criar isso. A gente tem que prover isso para nós também. As irmãs, por exemplo, as irmãs sempre trabalham muito mais, que os homens. Isso aí sempre as irmãs estão ali, dedicadas, fazendo alguma coisa, que é uma bênção que o Senhor Deus deu para a mulher de estar fixada em algumas coisas. Mas isso não significa que tudo deve ser feito só pela mulher. Então, nós, no nosso descanso, nós temos que também o quê? Ajudar as nossas esposas a descansar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, nós temos que ajudar, sim. Se você está meio... ajuda, irmão. Vamos ajudar. Por quê? Porque você foi criado para servir e não para ser servido. Então, essa é a ideia. E aí, no relato bíblico, a gente entende, terminando esse bloco aqui, que Deus ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. E depois? Essa é a pergunta. E depois que Deus descansou, o que aconteceu? Ele continuou trabalhando. E agora eu vou apresentar alguns versículos para a gente aqui. Pode apresentar o primeiro? Para a gente entender essa nossa relação também. E aí a gente vai agora para uma questão mais prática. Então, essa teoria a gente termina e vai para uma questão mais prática. Então, Isaías 64:4 diz, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Esse versículo eu acredito que é amado por toda a igreja. Essa é uma verdade bíblica que a gente ama. Deus, ele está fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. Todos nós gostamos de ouvir que Deus trabalha por nós. Que Deus tem uma obra ainda na sua vida. Essa expressão cristalizada, nesse sentimento cristão, gospel.
Deus trabalha por você. Deus tem uma obra, né? Não pare, né? Deus tem algo contigo. Por quê? Porque Deus trabalha. Então, após o descanso, Deus continuou trabalhando. Nós vamos descansar, mas depois do descanso nós temos que fazer o quê? Continuar trabalhando. A gente tem encontrado na igreja, eu vou tocar nesse ponto, ele é um pouco sensível, mas eu acho que é o fórum pertinente. Muitos irmãos que têm dito assim, eu trabalhei muito, eu fazia isso, eu era aquilo e tal, eu estou no ano sabático. Mas o ano sabático ele tem um fim, irmãos. O descanso tem que ser programado. Você não pode estar no ano sabático eternamente, né? Como o nosso hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Eu vim para a igreja que agora eu não quero trabalhar. Então você está, pelo menos, né, fora daquilo que é o padrão divino. No mínimo isso, você está fora do padrão. Por quê? Porque você foi criado para trabalhar, para servir, exato. E se você não está servindo, então você está fora do conceito ontológico, lembra do termo? Do conceito da criação. É simples assim. E se Deus parar de trabalhar por nós? Uau! Misericórdia! Pense se Deus chegasse para você agora e falasse assim, eu estou no ano sabático. Não. Nem adianta orar. Durante 365, 2023, só 2024 você volta a orar. Porque agora eu vou descansar de você. Você dá muito trabalho para mim. Você me magoou, você me machucou. Você me ofendeu com seus pecados. Agora eu quero descansar. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus te chamou para servir. Você pode descansar? Sim. Você tem todo o direito de descansar? Sim. Você tem uma ordem divina para descansar? Sim. Mas o seu descanso tem que ter um prazo, um limite. É normal, né? Acho que todos os pastores vivenciam isso, de encontrar pessoas que falam, pastor, eu ia na igreja, eu servia, mas agora... Né? Esses dias mesmo encontrei uma pessoa lá em Jacareí, e ele falou isso. Ele falou, eu servia muito, citou até as pessoas com quem ele caminhava, que os irmãos até conhecem, eu conheço, e ele falou assim, mas eu estou 2 anos fora da igreja. Eu falei, mas você está servindo? Ele, sem servir. Ou seja, ele está há 2 anos vivendo o quê? Aquilo que Deus não planejou para ele. E quando nós falávamos, era normal sentir o quê? Que ele tinha saudade, um peso. Então, qualquer um de nós, na função que Deus nos der, nós temos que nos empenhar a fazer. Podemos descansar um pouquinho, podemos dar uma pausa um pouquinho, mas depois a gente retoma. É isso que Deus nos ensina quando Ele descansa e trabalha. Próximo versículo. Obrigado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus, por não respeitar as regras do Shabá, do descanso. Jesus estava ali, não estava respeitando as regras do Shabá. Jesus, porém, disse, olha que interessante, essa frase aqui, você que gosta de grifar, grife, você que veio para escrever, escreva. Meu Pai sempre trabalha. Essa é uma verdade bíblica da essência de Deus. Né? Quando você vai definir Deus, uma das características de Deus é que Ele sempre trabalha. E Jesus, como pessoa da Trindade, e sendo Deus, Ele diz o quê? Eu também. E Marcos, o Evangelho de Marcos, vai ser muito dinâmico nesse sentido. Marcos vai colocar Jesus sem parar, indo nas casas, visitando, fazendo a obra. E é assim que vai funcionar. Então, quando você pensar sobre Deus, quando você estiver fazendo sua oração, logo mais quando estivermos cultuando a Deus, neste recorte desta lição de servir juntos, você tem que pensar, eu estou servindo a um Deus que trabalha. Quando? Sempre. Eu estou servindo a um Jesus que trabalha. Por isso que Paulo, lá no movimento do esvaziamento, em Filipenses 2, ele vai dizer, né, que ele foi fiel, ou seja, ele cumpriu. A fidelidade nesse sentido de cumprir, ele não deixou ali, ele não lavou a louça e deixou as panelas. Ele fez até o final. Né? Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Amém. Porque é pela cruz que fomos regenerados. Imagina uma obra incompleta de Deus. Não existe.
Imagina você que tem um compromisso agora, chamando sua atenção, e é para mim também. Imagina, pastor Wanderson marca com você de fazer uma empreitada, de ter uma obra, de ter um ministério, e eu deixo você na mão. Não é ruim? É muito ruim. Marquei com você, você saiu da sua casa, para qualquer coisa, distribuir folhetos, fazer... Não pude, não é numa questão de não pude, não quis ir. Não priorizou a obra. Isso é ruim. Deus não faz assim. Deus, Ele completa. Por isso que a última frase da cruz, no grego, é o tetelestai, que é o teleos, que é o completo. E o teleos, nesse sentido, ele tem essa ideia de que é uma obra que você acabou e não tem mais o que fazer. Não tem retoque, não tem ajuste, não tem puxadinho. O padrão de Deus é esse. Nós, imagem e semelhança, nós devemos seguir este padrão. Buscar. Se esforce. Trabalhe. Você tem um ministério? Não precisa responder agora. Agora é aquela famosa pergunta retórica. Você tem um ministério? Você está em um ministério? Se você tem um ministério, trabalhe, irmão. Né? Lembra da frase lá que ele disse para o Josué? Josué estava trabalhando e ele fala, esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu? É eu que estou mandando. Pode ir. É difícil? Sim, claro que é. Por isso que é um desafio. Mas servir também é prazeroso. Então, o trabalho, ele não é um castigo. Ele é esse conjunto das atividades producentes de cada um. E aí vai surgir aquela ideia do legado. O que eu e você fazemos é o que nós deixamos de legado ou de boa imagem. Né? E a gente gosta disso e isso é bom. Né? Você ser um bom cristão, um bom irmão. Seja aquele irmão que as pessoas podem contar com você. Se esforce para isso. Que você assuma essa responsabilidade no seu servir. E quando você não estiver servindo, mas sim sendo servido, ajude. Porque quando você está servindo, você não gosta. Né? Talvez tenham pessoas aqui que trabalhem com trabalhos manuais, talvez tenham pessoas que trabalhem com um trabalho mais analítico. Não é legal quando você tem uma ajuda? Você está fazendo talvez aquela planilha do Excel lá montando, e aí você fala assim, Adriana, achei a Adriana agora. Hein, Adriana, está fazendo aquelas planilhas, aquelas coisas, e de repente alguém fala, fique tranquilo, eu faço essa relação aqui. Que é uma coisa, né, na indústria a gente chamava, tinha um nome, esse trabalho que não tem muito valor, né, eles chamavam de low value, né, um trabalho que é muito rotineiro, trabalho muito rotineiro, que você não precisa se dedicar muito, mas que ele dá trabalho, ele vai consumir, então não é legal quando alguém te ajuda? Então você faz um trabalho de colagem, alguém está cortando as coisas para você. O trabalho é seu, mas ele está ajudando. Então quando você não está servindo, o que você deve fazer? Facilitar o servir. Facilita. Os irmãos organizaram as cadeiras, como que eu facilito? Não tira a cadeira do lugar. Por quê? Porque se ele já trabalhou colocando as cadeiras no lugar, você vem e tira, você está fazendo um desserviço. Sim ou não? Semanticamente falando, é um serviço ou um desserviço? É um desserviço, porque você está tirando o serviço que já havia sido aplicado. Então, nessa composição, é assim que a igreja vai se adequando. Se eu estou servindo, Agora, de uma maneira muito singela, nós estamos aqui em uma escola dominical. Muitos irmãos estão servindo. Muitos irmãos cooperaram para ter o slide. Os irmãos, eu estou falando, passa ali, irmão. Por quê? Nós estamos servindo. E vocês vão cooperar, assistindo a aula, retendo, praticando essas coisas. E quando os irmãos estiverem servindo, e a gente agora ser servido pelos irmãos, a gente vai facilitar. É assim o trabalho de Deus. Deus trabalhou por nós, trabalha por nós, nos ajudou. E Ele pede agora que a gente também faça o quê? Coopere. Eu ouvi uma pregação agora, recente, e essas coisas de internet, nem lembro agora o rapaz para dar o crédito, mas era uma rádio americana, e ele falava isso. Ele falava assim que Deus fez todo o trabalho por nós. Você aceita esse trabalho de Deus para você? Quando você diz, sim, eu aceito o trabalho de Jesus para a minha vida, eu recebo a obra salvadora de Cristo na minha vida, a partir deste momento, que você faz esse acordo com Deus, e você recebe o trabalho de Deus, agora Ele diz, amém, agora você vai me servir.
Agora é você que trabalha. Está entendendo? Entenderam essa parte? E agora é aquela pergunta para a gente... Eu tinha uma professora da faculdade que falava, né? Para amarrar o defunto, para fechar o texto. Quem aceita a obra salvadora de Cristo? Levante sua mão, porque a fé é pública. Amém. Então, quando você levanta sua mão, imagine se você diante de um trono alto e sublime, e um Senhor soberano, e Ele perguntando agora para você que levantou a mão, quem irá por nós? E aí um camarada de lábios impuros disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e não a outro. É isso. É isso. Quarto ponto, para a gente finalizar e fazer nossa dinâmica, para vocês acordarem para o culto. Melhor, agora a gente vai para a parte prática. Eu já entendi que eu tenho que trabalhar. Eu já entendi que eu tenho que servir. Como que é a maneira que eu vou servir? Qual que é o modus operandi? Juntos. Melhor serem 2 do que 1. Isso é uma metáfora. Pode ser entendido, sim, da forma direta, né, para muitos aspectos. E eu vou pedir para os irmãos colocar os versículos para a gente ler, e a gente volta e depois eu vou fazer a minha dinâmica, que eu tenho tempo. Eu tenho tempo, pastor Marcos. Eu não estourei o tempo. Vamos lá. Primeiro Eclesiastes, né? Vamos ler esse aqui, para vocês já prepararem para a dinâmica? Observei, 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1. Tem outra parte, não tem? Acho que ficou... Aí sim. Continue. É melhor... Pois um... Excelente. Sabedoria de Salomão, Eclesiastes. Ele está dizendo da maneira mais simples e prática a bênção de sermos 2. Ou, nesta relação mais matemática, né, 50% de responsabilidade para um, 50% de responsabilidade para outro. Várias aplicações para a nossa aula de hoje. É bom servir junto. Então, se você vai servir, arrume um companheiro. Se tem alguém servindo sozinho, sirva com ele. Pode colocar o próximo... Pode pular, porque acho que vai continuar... pode pôr o próximo versículo, que é só uma continuação. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos. Então, a gente viu sabedoria de Salomão ali, Eclesiastes, ele expondo a sua sabedoria em Eclesiastes, falando por que é melhor serem 2, né, os benefícios, e agora nós vamos viajar no tempo e chegamos a Jesus, e Jesus diz, depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, e os enviou adiante, quantos? 2 a 2. Se Jesus enviou 2 a 2, por que eu vou fazer sozinho? Se Salomão está dizendo que é melhor serem 2, por que eu vou ser sozinho? Então, essa é a questão da unidade. Os enviou adiante 2 a 2 às cidades, aos lugares que ele planejava visitar. Um próximo versículo, para a gente terminar esse bloco. Amós 3:3, por gentileza. Acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo?
Então, agora a gente vai entender isso de maneira prática. É da vontade de Deus que vocês não estejam, como igreja, como cristãos, como ministérios, trabalhando sozinhos. Não existe isso. O que existe é um ajuntamento dessas pessoas separadas e a gente vai trabalhar junto. E quando a gente trabalha junto, existe uma série de vantagens. Né? Eu sempre vejo aqui, vou usar o exemplo que nós temos aqui, o Ministério de Libras. Né? E é cansativo, não é, fazer? Não é, Mayra? É bem cansativo. Os irmãos talvez não sabem, mas cansa, porque elas estão fazendo muitas expressões corporais. E por isso, quanto maior os companheiros ali de trabalho, mais fácil vai ser o quê? A empreitada. Né? Imagine, então, a pessoa servindo ali 1 hora. Na recepção, né? Na pregação da palavra. É melhor a unidade. É melhor o partilhar. Então, nesse sentido, a maneira de se trabalhar, eu já entendi que eu tenho que trabalhar, que eu fui criado para o trabalho, mas qual que é a melhor maneira de trabalhar? Dividindo, compartilhando. Vamos fazer nossa dinâmica? Vamos fazer a dinâmica? Que foram muitos conceitos. Eu preciso aqui, pelo menos 20 pessoas. Vamos lá, vem. Pode vir, levanta e vem. Aqui, ó. Faz uma fileira aqui. A Gi vai me ajudar. Vamos lá. Vamos, irmãos, trabalho, a pregação sobre trabalho, vocês estão sentados? Ah, não, eu orei pouco hoje. Vamos lá. Fique tranquilo, eu não vou, vocês não vão ser expostos. Pode colocar ali no final dos 20. Vem aqui. Forma a fila aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, forma a fila aqui. Né? Deixa aí, pode deixar aí mesmo. É escola a gente tem que fazer a dinâmica, né? E agora eu preciso de um varão valoroso ou uma varoa valorosa. Uma só. Quem que é? Vamos lá, um só. Vem, Flávio, você está rindo, vem. O Flávio está rindo, então, vem, você sorriu. Melhor pegar um alegre do que o triste, né? Vamos nos alegrar com quem se alegra. Fez aniversário? Ah, então é um presente, ó, parabéns, hein? Ó, vamos aplaudir o Flávio aí. Feliz aniversário, Flávio. Então, a dinâmica é muito simples, é só para vocês entenderem tudo que a gente falou. Ali nós temos a caixinha, né? Eu vou pedir só para... Quem que está por último aqui? Que eu não estou... Isso. Pode puxar a caixinha para você. Pode puxar para você a caixinha. Isso, pode puxar para você. Aqui nós temos as bolinhas. Eu vou, com muito cuidado aqui, puxar as bolinhas aqui. Qual que é o objetivo disso aqui? Isso aqui é o trabalho. Isso aqui é seu trabalho. Tá vendo, Sullivan? É seu trabalho isso aqui, ó. Você não veio aqui, mas é seu trabalho. É o trabalho. Cada um só pode pegar uma bolinha por vez. Né? Porque você não pode ser médico, cirurgião e dentista. Né? O que é você? Não cirurgião dentista. Cirurgião vascular e dentista ao mesmo tempo. Né? Você está operando o coração e tirando a cárie. Não dá. Né? Então, você só pode pegar uma bolinha por vez. Cada um, uma bolinha por vez. Qual que é o objetivo, então? Flávio, pode vir aqui. Você consegue, Gi? Se cai, caiu. Só pôr ali perto do lado. Isso. Fica aqui, ô Flávio. Já começou roubando, Flávio. Ei. Então, ó, a irmã vai pegar a bolinha e vai passar para ela dividindo a sua carga. Faz aí um teste. Isso, vai passando. Só para testar, para vocês. E o Flávio? Está sozinho. Então, você vai pegar a bolinha e vai colocar lá na sua caixa. Uma bolinha. Vai lá, Flávio, só para testar. Isso, lá na caixa. Pode? Não, põe na branca, né? Ô, Flávio, você quer cruzar a caixa, Flávio? Isso, olha aí, ó. Beleza. Agora, isso. Todo mundo tem um trabalho feito, né? Volta lá, Flávio. Ô, Flávio, você está acordado, né, Flávio? Me ajuda aí, Flávio. A dinâmica é simples, Flávio. Parte mais difícil, né? Então, pode colocar aí o último slide aí, que eu fiz até uma brincadeira aí. O último slide, irmãos. Por quê? Essa é a palavra, né? Alguns vão ler como dunamis. Eu aprendi no seminário como dinamis. Né? Pronúncia, que é britânico ou americano, né? Falando. Né? Então, dinamis, que vai dar o quê?
dinâmica, poder. Então, há um poder em Deus, há um dinamis, né? Um dunamis, como alguns dizem, em Deus. E é o que a gente vai fazer agora, vai entender o poder dessa mensagem de uma maneira prática. Eu vou dar agora. Vocês entenderam? Alguém está com dúvida? Tá? Quem errar, depois a gente pega lá fora, hein? Olha aí. Então, a gente vai fazer aqui, como eu tenho tempo, eu vou colocar um temporizador aqui, e a gente vai... Se tiver uma musiquinha aí para pôr para ficar mais animado, né, eu sempre trago uma música, mas se não, tudo bem. Vou pôr um temporizador aqui, tá? Então, 1 minuto e 30. E a gente vai fazer esse trabalho, tá bom? A irmã pega a bolinha e passa a bolinha. O Flávio pega a bolinha e leva lá. Podemos começar? Prontos aí? Todos engajados? Então, vamos lá. Uma por vez, mas várias vezes. Várias vezes, isso. Né? O bonde da aula é isso, sempre começa, a regra é clara, já dizia o comentarista lá. Uma bolinha só, você pega uma bolinha, e aí a carga é grande. O que você faz? Você divide, você passa para ela. Tá? É a metáfora. E já pega outra, irmão, você já viu a pressão, já pega outra, uma só. Você não pode estar com 2 bolinhas na mão, hein? Olha lá. Os irmãos me ajudem a fiscalizar. Ó. A ferrugem é uma coisa, viu? A ferrugem, já tem um irmão querendo pegar a caixa toda e levar lá e jogar. Calma, calma. Vamos lá? 3, 2, 1. Vai, irmão, vai. Isso, olha que lindo. Cansou, para. Se você cansou, para. Quarenta segundos. Pode jogar o trabalho não, hein, Flávio? Não pode jogar o trabalho não, tô vendo. Ah, vou jogar esse trabalho para cima. Tá acabando. Tá vendo? Você falou, vou para a igreja ficar quietinho lá. Aí, ó. Parou. Termina aqui. Deixa eu ver. Termina aqui. Parou ali. Se você tem bolinha, pode colocar lá, Flávio? Não, né? Tá sem. Então, termina. Volta. Isso, volta. Parou. Segura a bolinha aí. Calma. Eles trabalharam? Sim ou não? Sim. Todos? Todos. O Flávio trabalhou? Os irmãos trabalharam? Deixa eu perguntar para a fileira. Os irmãos da fileira estão cansados? Flávio, você está cansado? É só para ter usado esse pronome, o rapaz aí de... Já... Né? Cansou, Flávio? Cansou. Foi desconfortável em algum momento agora? Todo tempo. Você desanimava. Ele viu o trabalho do outro e já... desanimava. Quem você acha que produziu mais, o Flávio ou o time? Será? Mas vocês nem estão vendo as bolinhas do time? Vamos ver então aqui, né? Pega essa para mim, Mayra, essa aqui. Quantas que o Flávio produziu em 1 minuto? Deixa eu ver. 3, 6, 9, 10. Né? 10. Eu não vou nem contar. E agora eu vou encerrar essa escola dominical, né? Só para os irmãos verem aqui. Se eu vim aqui e não fizer uma bagunça, né? Uau! De 10 para... Sim. Muitas. O que é isso?
O Flávio é uma igreja que está todo mundo salvo, sentado e satisfeito. Ele fez a obra? Fez. Eu não estou perguntando se ele é o pastor da igreja, se ele é o diácono, mas ele fez a obra. Mas a igreja que está empenhada, trabalhando, que entendeu que nasceu para servir e para servir junto, produz, é o seu ministério. Quer ter um ministério de sucesso? Como que você tem que fazer? Trabalhar. De que maneira? Sozinho? Eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores? Não, junto. O ministério não vai para frente, pastor. Não. Irmão, tem que trabalhar. Não há segredo. Foi revelado já. Qual é o segredo do sucesso? As pessoas do mundo, né, por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os da luz. Qual o segredo para o sucesso? Trabalho. Ninguém é bem-sucedido sem trabalhar. Fala o nome de alguém bem-sucedido aí que você lembra. Fala, 3, 2, 1. Bill Gates. Trabalha? O que ele criou? A Microsoft. Ó, a irmã está por dentro aqui, hein? O que a Microsoft produz? Softwares. Softwares. Né? Que tipo de software, para a gente terminar? Quem trabalha aqui com Excel? Levanta a mão. Quem trabalha com Word? Quem já escreveu alguma coisa no Word? Quem usa PowerPoint? Aqui acho que já não é mais PowerPoint. Né? Quem fez essas coisas? Microsoft. Aí, da igreja. Quem que paga a licença da Microsoft? Né? Para ter. Você paga. Por quê? Porque você precisa. Pacote Office. Existe alguma empresa hoje pensando que não tenha um pacote Office instalado? Não existe. Quem fez isso? Bill Gates. Então, o sucesso não é porque ele é um rostinho bonito, ou porque ele orou mais, mas o sucesso é porque ele trabalha. E nesse sentido, para que não haja ambiguidade, a oração também é um trabalho, né? Como Spurgeon dizia, né? Orar é o suor da alma. É a transpiração da alma. Ou seja, a alma está em trabalho quando estamos orando. Dito isto, uma salva de palmas, irmãos, podem sentar. Obrigado. Eu quero orar com vocês, vou pedir para vocês se colocar em pé, por gentileza. Eu vou orar e encerrar 10 horas e 1 minuto. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para aprender de Ti. Que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, e no nome de Jesus Cristo, nos coloque esta palavra em ação, em dinâmica. Que o Senhor, ó Pai, transforme a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos Te servir de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Assim eu oro humildemente, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Pastor Ézio. Querido, só lembrando, semana que vem já começa a nossa escola bíblica e discipuladora nas classes, tá bom? Então não será mais nesse ambiente. Cada um de nós terá a sua própria classe, tá joia? E se vocês desejarem ter um cafezinho ali fora, podem ir lá e ter um tempo